Olá, está começando o Religare, o programa da TV Horizonte, uma emissora da Rede Catedral de Comunicação. Esta semana vamos conversar sobre o tema Ética da Libertação e o nosso convidado é o professor Salustiano Álvares Gomes, que é professor na PUC Minas e também na Universidade FUMEC. Tudo bem, Salustiano? Tudo bem, Flávio? Que bom ter você aqui conosco. É um prazer para mim e espero contribuir com o seu programa e com os ouvintes. Claro. O professor Salustiano defendeu uma tese de doutorado no último mês de maio na Universidade Complutense de Madrid. E é sobre essa pesquisa que nós vamos conversar, não é, Salustiano? Sim. Mas talvez, antes de chegar propriamente no tema da sua investigação sobre a ética da libertação, poderíamos fazer o caminho, né, que levou você até essa temática, né? Você chegou no Brasil em 79. Exato. E nesse momento você já se identificou com a causa latino-americana? Até diria que a causa latino-americana seria um pouco a continuidade de outras causas que a gente já lutava e militava na Espanha. Desde jovem, especialmente a partir dos 17 e 18 anos, eu militei em alguns movimentos sociais na Espanha, especialmente aqueles movimentos chamados de não violência, que abogavam por uma causa pacífica e lutavam contra todo tipo de violência, naquela época até lutando contra o serviço militar obrigatório, numa ditadura militar franquista. Então, uma das minhas primeiras ações foi a militância nesses movimentos pacifistas. Sim. E aqui no Brasil, você trabalhou em que movimentos nesse primeiro momento? Basicamente, nos movimentos ligados à Igreja Católica, especialmente aqueles movimentos ligados à tendência da Igreja Católica conhecida como Teologia da Libertação. Sim. Primeiramente foi no Rio de Janeiro, na Pastoral das Favelas, na Pastoral Operária e nos movimentos da Juventude Operária Católica e Ação Católica Operária. Sim. Quando você começou o seu trabalho na universidade, isso de alguma maneira modificou seu vínculo com esses movimentos, com esse trabalho social? Exatamente, o ingresso na universidade, isso me motivou a pensar muito a ação. Foi uma reflexão sobre a ação. E o que eu tento exatamente fazer de uma forma vivencial na tese é que o intelectual seja a continuidade dos sentimentos mais vitais de cada um de nós. Sim. Então, exatamente foi isso. Foi começar a refletir a ação para que essa ação fosse realmente eficiente. Quando se deu o encontro com Dussel? O encontro com Dussel já se deu a partir dos anos 79, que foi quando cheguei na América Latina, concretamente no Brasil, e então eu mudei muito as leituras e as inspirações que eu tinha feito anteriormente. Então, em Dussel encontrei exatamente uma ferramenta ótima, por ele estar já incorporado nos movimentos de libertação de América Latina e por ele fornecer todo um arcabouço intelectual, reflexivo, que me identificava muito com ele. Sim. Acontece, na sua avaliação, a falta, né, nos movimentos sociais desse arcabouço teórico mais elaborado para pensar a prática? Exatamente é o que eu senti na minha prática. Nem tudo o que a gente fez durante muitos anos de militância podemos dizer que teve eficiência. Não eficiência no sentido de conseguir objetivos e realizações, que todos sabemos que nos movimentos populares isso é difícil. Mas especialmente o que faltou em muitos desses movimentos foi realismo. A gente vivia mais com idealismos irrealizáveis do que com realismos que pudessem levar a uma utopia concreta. E o que Dussel, então, aporta essa... Dussel exatamente o que aporta é esse sentido de realismo e, especialmente como outros intelectuais, o que Dussel me provocou foi pensar categorias concretas de libertação que, a partir do teórico, pudessem levar para a prática. Quer dizer,
necessitamos elaborar uma teoria bem feita, realista, sim, e que essa teoria seja capaz de nos orientar em diferentes práticas concretas. Ora, essa teoria sobre a prática, essa teoria para a ação, ela se defronta com uma realidade histórica e social extremamente desafiadora, né? Às vezes e essa realidade desafiadora já os hebreus chegaram a pensar, né? Exato. Quer dizer, é o problema do mal, né? Sim. Como é que você chegou a pensar essa história do problema? Porque em algum momento você fala do próprio mito, né? Ou de mitos, né? E de como que esses mitos refletem sobre a problemática do mal. Perfeito, né? E aí quando você fala, inclusive, a nossa sociedade atual que impede o que seria um homem livre e libertado, um homem bem autônomo, capaz de realizar suas ações concretas, não é? E aí, se nós mergulhamos nos mitos, constantemente encontramos nas tradições culturais os mitos que nos explicam a origem do mal. Desde os mitos gregos mais conhecidos até outros menos conhecidos, que podemos tirar até do candomblé, encontramos esses mitos que explicam a existência do mal. E a nossa inspiração por nossa tradição é exatamente o que podemos chamar também de mitos bíblicos. E aí Dussel introduz exatamente algumas dessas questões. E o mito por antonomasia que explicaria esse problema do mal estaria exatamente nos primeiros capítulos do livro do Gênesis. Dussel então alega uma palavra que tem muita força em hebreu, a palavra tentação. Então, se todos me parece que lembramos aquele primeiro momento em que o mal vai chegando sorrateiramente, bem em silêncio, pouco a pouco, que se dirige às pessoas não de uma forma direta, de uma forma indireta. Olha como o proibido é bom, como os limites têm que ser, de alguma forma, respeitados. A palavra tentar, que tem já uma conotação de querer ser mais do que nós somos, exatamente para oprimir a outros. A palavra tentação, no sentido semita hebraico, tem essa conotação de querer ser mais do que os outros, e aí começa exatamente a questão do mal. Então, segundo essa reflexão, o mal estaria relacionado à questão do poder. A questão do poder, exatamente para querer ser mais do que os outros. Se mergulhamos de novo nos primeiros escritos, os primeiros capítulos da Bíblia, encontramos duas palavras bem antagônicas. Aquela realidade de Adão, que ele percebe que não é bom estar sozinho, que precisamos de alguém que seja o nosso companheiro, e essa expressão do precisar de alguém, a necessidade do outro, porque vai ser riqueza para mim sentimental, emocional, cultural, racional, vivencial, bem diferente de aquela outra expressão de ser tentado para dominar o outro. Sim. Essa reflexão Dussel continua fazendo-a e a faz exatamente com os capítulos posteriores, quando temos o primeiro conflito entre irmãos. Caim matando Abel. E o texto bíblico é muito rico também na palavra que utiliza. Se joga em cima dele. Não é de qualquer forma. É jogando-se em cima do outro. E aí mata o seu irmão. A realidade do domínio, da manipulação do outro, leva exatamente à aniquilação total do outro. Sim, esse texto, então, apontaria para esta realidade. A filosofia nem sempre contribuiu para uma ética da libertação, não é verdade? Perfeito, exatamente. Muitas vezes a filosofia, e aí temos que colocar também, em alguns casos, até a própria teologia, contribuiu para justificar ações exploradoras. Até lembra de uma tendência dentro da filosofia grega que aqueles que filosofavam, se admiravam das coisas, eram superiores àqueles que estavam imbuídos de tarefas braçais, materiais e físicas. Claro, a filosofia não se conforma com isso, não é? E aí exatamente temos a experiência de outros filósofos que, utilizando a expressão de Sócrates, vão querer ser aquelas moscas pequenininhas capazes de atrapalhar constantemente a tranquilidade de um cavalo grande,
a partir de suas ações constantes, ainda que diminutas. Sim. Você dizia que também a teologia nem sempre contribuiu para uma ética da libertação. Então, assim como você deu o exemplo aí na Grécia, qual seria um exemplo no âmbito da teologia? Imagina que houve tendências teológicas que, a partir até de algumas compreensões bíblicas, entenderam que os africanos, especialmente a parte da África negra, tranquilamente poderia ser escravizada, interpretando que era uma maldição, desde aquele momento em que Noé amaldiçoou o seu filho Cã e abençoou os outros 2 filhos, e então o racismo, a escravidão, estaria justificado a partir dessa maldição. Então a teologia realmente, e como a filosofia, algumas vezes justificaram ações dominadoras. Nós estamos conversando com o professor Salustiano Álvares Gomes, professor na PUC Minas e na FUMEC, sobre o tema ética da libertação. Nós vamos continuar a conversa no segundo bloco. O Religare volta daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, que hoje conversa com o professor Salustiano Álvares Gomes sobre o tema ética da libertação. Esse tema foi objeto da tese de doutorado do professor e muito mais que isso. É um tema que faz parte da vida do professor Salustiano, né, como nós já falamos. Salustiano, nós terminamos o primeiro bloco comentando que a filosofia e a teologia nem sempre contribuíram para uma ética da libertação, muito ao contrário, em alguns momentos elas contribuíram para um modelo de exploração e de dominação. Que modelos, que filosofias, né, na tradição, ou até mesmo que discursos teológicos, chegaram a influenciar o pensamento do Dussel em relação à ética da libertação? Dussel, de alguma forma, ele recolhe toda uma tradição dentro da filosofia e da mesma teologia que entra em conflito com essa forma oficial de realizar e de pensar a sociedade. E então aí Dussel exatamente vai se inspirar nem totalmente nos pensadores, em um pensador concreto. Por exemplo, vamos pegar a figura de Santo Agostinho. E Dussel vai considerar que Santo Agostinho, em alguns momentos, a partir do seu dualismo influenciado pela cultura grega, limita um sentimento de libertação que poderia ter os cidadãos de sua época. Ao mesmo tempo, percebem como Santo Agostinho coloca elementos importantes que valorizam o ser humano para um desenvolvimento da libertação. Então ele pega toda essa tradição que vai desde Sócrates, que temos falado anteriormente, até de alguns sofistas que negam os valores colocados como oficiais e propõem outros valores com maior participação dos cidadãos da cidade, passando pelo mesmo Descartes, que consegue colocar em dúvida, a partir de seu método, em referências que antes eram consideradas como fundamentais, e chega até autores contemporâneos como as teorias do comunitarianismo, que colocam a função da comunidade como algo fundamental para a sociedade, até algumas teorias utilitaristas, até algumas teorias do bem-estar social, teorias que aportam elementos importantes, ainda que não chegam ao núcleo da questão principal, que para Dussel vai ser exatamente a necessidade de uma libertação integral. Todas essas filosofias aportam grandes elementos, especialmente pelo valor que dão ao ser humano, pela necessidade que eles colocam de mudar os valores sociais, mas nenhuma delas chega exatamente a entrar na questão que ele coloca como fundamental, que são a existência de vítimas e a necessidade de libertar as vítimas. Essa necessidade de libertar, ela estaria vinculada à tradição marxiana, não é? De que não é mais que compreender o mundo, é necessário transformar o mundo? Perfeito. Ele deve isso a Marx? Sem dúvida alguma, Dussel é um grande conhecedor do marxismo
e pega do marxismo o que eu acho que tem também o melhor do marxismo, especialmente essa questão, não ser um filósofo de gabinete, ser um filósofo não somente da ação, um filósofo da libertação. Não conhecer a sociedade por conhecer a sociedade para transformar a sociedade. Elementos marxistas que são fundamentais em Dussel e que de alguma forma vão criando nele um ideal de solidariedade e que cria, inclusive, outro ideal interessante, que é de uma globalização, não no sentido de uma globalização comercial, e sim de uma globalização em que o ser humano tenha uma participação, uma autonomia, um protagonismo que nunca anteriormente teve. Você citou dois elementos, Salustiano, da ética da libertação, que é o reconhecimento da existência de vítimas e a necessidade de transformar esta realidade. Que outros aspectos constituem a ética da libertação em Dussel? Digamos que como fundamental, para ter uma ação concreta de como libertar estas vítimas a partir da solidariedade, é exatamente tentar já construir um projeto econômico. Agora Dussel começa a colocar também não somente um projeto econômico, também ecológico e também um momento político. A economia, porque a economia é a forma de nós mexer com a natureza, com o ecos, que é a nossa casa natural, com a ecologia mesmo, a ecologia, como nós tratamos esse elemento onde nós vivemos e a política de como administrar essa realidade concreta. É o que podemos chamar como utopia. Que é bom relembrar que a palavra utopia não é aquele idealismo que falávamos no primeiro bloco, sim, claro, de que é algo irrealizável. Não, a utopia é o topos, é exatamente o lugar ainda não alcançado, mas que pode ser alcançado. Você imagina que, por exemplo, nós trabalhamos na universidade e hoje o público universitário é maioritariamente feminino. No século XIX era uma utopia que a mulher estudasse na universidade. Hoje é uma realidade. Então a ética da libertação vai colocar a necessidade de utopias. Utopias humanizantes, humanizadoras, humanas, utopias solidárias que sejam capazes de orientar a ação de todos os grupos sociais em ativo, que sejam transformadores. Sim. Então, recapitulando, o ponto de partida é pensar uma ética que não seja idealista, mas que seja realista. E uma ética que consiga captar da realidade seu lado mais duro. A realidade produz vítimas, esta realidade precisa ser transformada, essa transformação se dá no âmbito da casa comum, da ecologia, da economia ecológica. Exatamente. Esse é o sentido da ética da libertação? Esse é o sentido fundamental da ética da libertação, exatamente. Humanizar todas as relações que nós temos entre os humanos, com a natureza, até mesmo com os outros seres vivos, em vistas de uma realidade nova que é a que nós chamaríamos uma realidade libertadora. Sim. Agora, qual é o grande inimigo desse modelo, não? O grande inimigo que nós vamos encontrar é exatamente um sistema atual, vigente, que é um sistema mais preocupado pelo comercial, do que pelo humano. Mais preocupado pela produção e o consumo do que pelas necessidades humanas mais necessárias, como seja uma convivência entre os seres humanos e uma realidade digna do ser humano. A dignidade fica relegada em função do consumo e da produção. E ainda, se nós observamos hoje alguns países do chamado primeiro mundo, esses países passaram já do consumo para o desperdício. A quantidade de coisas boas que são consideradas lixo são impressionantes. Então, o grande inimigo que vamos encontrar em todos os movimentos de libertação e concretamente na ética de libertação é uma sociedade que se fundamenta em relações de mercado, de produção, de consumo e aí, exatamente, outra relação que implica nova produção e novo consumo. Sim. Os atores dessa ética da libertação são movimentos sociais, são as vítimas
em primeira instância? Igrejas? Quais seriam os atores dessa ética? Digamos que a ética tem que colocar como um objetivo concreto a libertação especial das vítimas. Quem tem que ser protagonista dessa libertação? Exatamente aquele a quem foi negada sua vida, sua identidade, sua cultura, sua própria expressão humana. Então, um primeiro agente de transformação, sim, é realmente as vítimas. Voltamos então ao realismo que falávamos antes. As vítimas sozinhas, historicamente, não conseguiram grandes avanços, não conseguiram grandes transformações. E aí onde entram outros agentes de transformação, onde podemos estar os professores de universidade, onde podem entrar pessoas dedicadas à política, à economia, à medicina, à educação, ou seja, é o momento do encontro entre as vítimas e os agentes de transformação. Sim. Salustiano, nós estamos terminando a nossa conversa, mas uma pergunta que já há muito tempo me ocorre. Em algum momento, as religiões não estão deixando passar o que é mais importante? Eu concordo com essa impressão que você tem, né? Até lembro de uma frase de François Mitterrand, que ele se considerava até ateu, ex-presidente da França, né? E ele falava: se as religiões clássicas não são capazes de apresentar uma mensagem coerente e humanizadora para o ser humano atual, vão começar a surgir um monte de religiões com características muito doidas. Chegou a expressar-se desse jeito. A tua intuição eu acho que é correta e aquela visão de Mitterrand me parece que também, né? Sem dúvida alguma, as religiões têm elementos importantes que aportar. Se entramos então na ética de Henrique Dussel, o outro é aquele que me revela a verdade que está fora de mim. O outro não é para eu jogar-me em cima dele, é para encontrar nele exatamente uma relação nova que me inspira, que me revela em termos bíblicos. É um pouco a experiência de Moisés. Moisés é capaz de escutar Deus porque ao mesmo tempo ouviu os clamores do povo. Muito diferente essa atitude de escutar, aquela atitude que apresenta o faraó, que endureceu o seu coração. Então as religiões apresentam núcleos, como diria Paul Ricoeur, né? Núcleos míticos, sensíveis, importantes, né? Que aportariam coisas novas à sociedade. Salustiano, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Talvez seria interessante anunciar, dizer que onde é que as pessoas podem acessar, por enquanto, a sua tese, né? No site da Universidade Complutense de Madrid, na biblioteca, você já sabe o nome do professor, Salustiano Álvares Gomes, e você terá acesso online ao texto da tese do professor. Obrigado novamente, Salustiano. O Religare vai terminando. Deixo um abraço muito cordial. Até o próximo Religare. Conhecimento e religião.